Seção 2. Orçamentos. Título 4. Disposições gerais e transitórias. Artigo 90. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será exercida pelo Congresso Nacional na forma definida no seu regimento comum. Parágrafo 1º. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Parágrafo 2º. No relatório anual, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade. Artigo 91. Para a finalidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, e no artigo 3º, ambos da Lei Complementar 64, o Tribunal enviará ao Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o nome dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos 5 anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição. Artigo 92. Os atos relativos à despesa de natureza reservada serão, com esse caráter, examinados pelo Tribunal, que poderá, à vista das demonstrações recebidas, ordenar a verificação in loco dos correspondentes comprobatórios na forma estabelecida no regimento interno. Artigo 93. A título de racionalização administrativa e economia processual, e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito e cuja pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe possa ser dada a quitação. Artigo 94. É vedado a ministro, auditor e membro do Ministério Público, junto ao Tribunal, intervir em processo de interesse próprio, de cônjuge ou de parente consanguíneo ao fim, na linha reta ou na colateral, até o 2º grau. Artigo 95. Os ministros, auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal, têm prazo de 30 dias, a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial da União, prorrogável por mais 60 dias, no máximo, mediante solicitação escrita para posse e exercício no cargo. Artigo 96. As atas das sessões do Tribunal serão publicadas na íntegra sem ônus no Diário Oficial da União. Artigo 97. As publicações editadas pelo Tribunal são as definidas no regimento interno. Artigo 98. O Boletim do Tribunal de Contas da União é considerado órgão oficial. Artigo 99. O regimento interno do Tribunal somente poderá ser aprovado e alterado pela maioria absoluta de seus ministros titulares. Artigo 100. O Tribunal de Contas da União poderá firmar acordo de cooperação com os Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, na forma estabelecida pelo regimento interno. Artigo 101. O Tribunal de Contas da União, para o exercício de sua competência institucional, poderá requisitar aos órgãos e entidades federais, sem quaisquer ônus, a prestação de serviços técnicos especializados, a serem executados em prazo previamente estabelecido, sob pena de aplicação da sanção prevista no artigo 58 desta lei. Artigo 102. Entidade competente do Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da União, para os fins previstos no inciso 6 do artigo 1º desta lei, a relação das populações. Inciso 1. Até 31 de dezembro de cada ano, no caso dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 2. Até 31 de agosto de cada ano, no caso dos municípios. Parágrafo 3º. Far-se-á nova comunicação
sempre que houver transcorrido o prazo fixado nos incisos 1 e 2 do caput, a criação de um novo Estado ou município a ser implantado no exercício subsequente. Artigo 103. O Tribunal de Contas da União prestará auxílio à Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida do exame do endividamento externo brasileiro nos termos do artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 104. Os ordenadores de despesas dos órgãos da administração direta, bem assim os dirigentes das entidades da administração indireta e fundações e quaisquer servidores responsáveis por atos de que resulte despesa pública, remeterão ao Tribunal de Contas da União, por solicitação do plenário ou de suas câmaras, cópia das suas declarações de rendimentos e de bens. Parágrafo 1º. O descumprimento da obrigação estabelecida neste artigo ensejará a aplicação da multa estabelecida no artigo 58 desta lei, pelo Tribunal, que manterá em sigilo o conteúdo das declarações apresentadas e poderá solicitar os esclarecimentos que entender convenientes sobre variação patrimonial dos declarantes. Parágrafo 2º. O sigilo, assegurado no parágrafo anterior, poderá ser quebrado por decisão do plenário em processo, no qual fique comprovado enriquecimento ilícito por exercício irregular da função pública. Parágrafo 3º. A quebra de sigilo sem autorização do plenário constitui infração funcional punível, na forma do artigo 132, inciso 9, da Lei 8.112. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se à autoridade a que se refere o artigo 52 desta lei. Artigo 105. O processo de escolha de ministro do Tribunal de Contas da União, em caso de vaga ocorrida ou que venha a ocorrer após promulgação da Constituição de 88, obedecerá ao seguinte critério. Inciso 1. Na primeira, quarta e sétima vagas, a escolha caberá ao Presidente da República, devendo recair as duas últimas, respectivamente, em auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal. Inciso 2. Na segunda, terceira, quinta, sexta, oitava e nona vagas, a escolha será da competência do Congresso Nacional. Inciso 3. A partir da 10ª vaga, reinicia-se o processo previsto nos incisos anteriores, observada a alternância quanto à escolha de auditor e membro do Ministério Público junto ao Tribunal, nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição Federal. Artigo 106. Aos ministros do Tribunal de Contas da União, que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria, com as vantagens do cargo, não se aplica a ressalva prevista no artigo 73 caput in fine desta lei. Artigo 107. A distribuição dos processos observará os princípios da publicidade, da alternatividade e do sorteio. Artigo 108. Serão públicas as sessões ordinárias do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 1º. O Tribunal poderá realizar sessões extraordinárias, de caráter reservado, para tratar de assuntos de natureza administrativa, interna ou quando a preservação de direitos individuais e o interesse público o exigirem. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, os atos processuais terão o concurso das partes envolvidas, se assim desejarem seus advogados, podendo consultar os autos e pedir cópia de peças e certidões dos mesmos. Parágrafo 3º. Nenhuma sessão extraordinária de caráter reservado poderá ser realizada sem a presença obrigatória de representante do Ministério Público. Artigo 109. O Tribunal de Contas da União ajustará o exame dos processos em curso às disposições desta lei. Artigo 110.
No prazo de 90 dias, a contar da entrada em vigor desta lei, o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro próprio de pessoal de sua secretaria, com observância dos princípios constitucionais pertinentes, e especialmente das seguintes diretrizes. Inciso 1. Regime jurídico único. Inciso 2. Previsão das respectivas estrutura orgânica e atribuições. Inciso 3. Condicionamento como indispensável à investidura em cargo ou emprego, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como em cursos organizados na forma preconizada no inciso 2 do artigo 88 desta lei. Inciso 4. Provimento dos cargos em comissão e funções de confiança por servidores do quadro de pessoal, exceto quanto aos gabinetes de ministro, do procurador-geral e de auditor em relação a um oficial de gabinete e a um assistente, que serão de livre escolha da autoridade, obedecidos os requisitos legais e regimentais. Inciso 5. Competência do tribunal para, em relação aos cargos em comissão e funções de confiança. A. Estabelecer-lhes o escalonamento, segundo a legislação pertinente. A B. Transformá-los e reclassificá-los em consonância com os parâmetros previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 6. Fixação da respectiva remuneração, observado os limites orçamentários fixados, os níveis de remuneração adotados para os servidores do Poder Legislativo e, no que couber, os princípios reguladores do sistema de pessoal da União. Parágrafo único. É vedada a nomeação para cargos em comissão e a designação para funções de confiança de cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de ministro ou auditor ou membro do Ministério Público junto ao Tribunal, em atividade ou aposentados há menos de 5 anos, exceto se admitidos no quadro próprio de pessoal mediante concurso público. Artigo 111. Os atuais cargos de subprocurador-geral, junto ao Tribunal de Contas da União, integrarão quadro em extinção, assegurados os direitos e observadas as vedações aplicáveis a seus titulares. Artigo 112. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 113. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto-Lei 199.